Então vamos lá, nessa aula a gente vai aprender sobre o transistor bipolar, que é esse componente aqui que você está vendo no desenho. Coisa interessante sobre o transistor bipolar é que ele é muito parecido com o MOSFET de 3 pinos. Então você pode até confundir, às vezes você pega uma placa-mãe que tem esse componente aqui com 3 pinos, você pode confundir entre um e outro, o transistor bipolar com o MOSFET de 3 pinos. A diferença que você vai encontrar é no desenho dele, no esquema elétrico. É claro que algumas placas-mães, os engenheiros já colocam ali o desenho, indicando base, coletor e emissor. E você vai saber que é um transistor. No caso do MOSFET, ele vai ter gate, source e dreno. Mas eu vou mostrar para você agora como é simples você identificar ele no esquema. Eu tenho um esquema elétrico aqui aberto. Essa página aqui é de um circuito de charge. O desenho do transistor bipolar é esse aqui, ó, no esquema elétrico. Nessa placa eu tenho o PQ707. Você vê que ele tem aqui um traço e uma setinha apontando para dentro ou para fora, dependendo do canal dele. Ele, assim como o MOSFET, ele também tem um canal e tem o outro terminal. Então o que a gente precisa saber sobre o funcionamento dele? Como eu disse, ele é muito parecido com o MOSFET. Então ele vai fazer uma ligação entre dois terminais através de um chaveamento. Os dois tipos de bipolar que existem são o PNP, canal PNP, e o canal NPN. E os transistores bipolares eles costumam apresentar curto entre o coletor e o emissor. Então o teste básico que você vai fazer é esse. Você vai pegar um multímetro na escala de continuidade e saber se o emissor e o coletor não estão em curto. Então aqui a gente tem um desenho de um transistor do tipo PNP. Perceba a diferença aqui, ó. O emissor no canal PNP, a seta dele está entrando no transistor. E no outro tipo, que é o NPN, a seta está saindo. Então você consegue identificar só aí. Se você vê um transistor com a seta saindo, você sabe que ele é do tipo NPN. E se você vê um transistor com a seta entrando ali no emissor, é um tipo PNP. Então, ok, você viu aqui no esquema esse desenho aqui. O primeiro passo é você pegar ali a referência dele e jogar no Google. Você coloca lá datasheet e a referência do componente. Procura o PDF. Pronto, abriu aqui o datasheet dele. Agora você vai poder saber as configurações dos terminais. Por exemplo, ó, o terminal 1 você sabe que é a base ou a entrada. O terminal 2 é o coletor ou a saída. E o terminal 3 é o emissor. Então você vem aqui no esquema e verifica, ó, terminal 1, terminal 2 e terminal 3. Terminal 1 vai ser a base, terminal 2 vai ser o coletor e o terminal 3 o emissor. Perceba que aqui mesmo, ó, no datasheet ele diz, ó, o emissor está ligado ao ground, que é o terra, como no esquema. E um detalhe interessante é que, como eu falei no início da aula, que é muito parecido o MOSFET com o bipolar, o transistor bipolar, já no esquema você consegue perceber a diferença. Ó. Porque se você pegar esses dois componentes aqui, ó, o PQ709 e o PQ707, você vai ver igual eles na placa-mãe. Mas aqui no esquema você percebe que o desenho é diferente. Esse desenho aqui com os diodos internos é de um MOSFET. Já esse daqui é de um transistor bipolar. Então, o que é que o transistor faz aqui? Ó? Dependendo da configuração do esquema elétrico, das tensões que vão entrar nele, ele vai fazer o chaveamento. Com o auxílio do esquema, você já consegue entender, saber se o transistor bipolar está funcionando ou não.
Por exemplo, aqui nesse circuito ele faz o seguinte, ele recebe o sinal aqui de AC off no terminal 2. Então, se ele receber aqui esse sinal de AC off no terminal 2, ele vai fazer a saturação do terminal 1 com o terminal 3. Então, essa linha aqui vai se unir ao terra. Mas se você estiver desconfiado que o transistor está ruim, então basta você fazer o teste agora, que eu vou te mostrar aqui na prática. Você retira ele da placa e faz o seguinte teste. Pronto, agora a gente vai fazer o teste do transistor bipolar. E eu tenho aqui a base, o emissor e o coletor, nessa ordem. Então, eu tenho aqui um NPN, um canal NPN. E para mim fazer o teste desse canal aqui, eu tenho que colocar a ponteira vermelha na base e a ponteira preta no emissor ou no coletor. Vai apresentar uma resistência no multímetro aí em torno de 500 ohms. Se eu inverter as ponteiras, ele vai ficar infinito no multímetro. Pronto, então esse é o primeiro teste básico. O segundo teste básico é você verificar se existe curto entre o coletor e o emissor. Você vai colocar as ponteiras do multímetro entre o coletor e o emissor. Se não tiver em curto, então o transistor está bom. No caso do transistor canal PNP, você vai fazer o contrário. Você vai colocar aqui a ponteira preta na base e a ponteira vermelha no coletor ou no emissor. Ele vai apresentar uma resistência também. E quando você inverte as ponteiras, ele fica infinito. E a mesma coisa entre o coletor e o emissor. Ele não pode apresentar curto entre o coletor e o emissor. Assim o seu transistor vai estar bom. Então, para me saber a diferença entre o canal NPN e o canal PNP, é basicamente a ponteira que vai ali na base. Se eu colocar a ponteira vermelha na base e a ponteira preta no coletor e apresentar resistência, então eu tenho um canal NPN. Se eu fizer o contrário, ponteira preta na base e ponteira vermelha no coletor e apresentar resistência, então eu tenho um canal PNP.